Irmãos, nós estamos aqui chegando hoje nas pragas, né, que vão ser derramadas sobre a terra do Egito. E, e o tema da nossa mensagem hoje, né, não é o início das pragas, pode pular aí, pode baixar, pode pôr primeiro aí, né? Aqui, obrigado. Quanta coisa ruim podia ser evitada se os homens, né? Os homens sou eu, pode ser você, né? Então, quanta coisa ruim podia ser evitada se os homens eles obedecessem a Deus. Então, Deus ele vai mandar as pragas, ele vai mandar as pragas. Mas antes dele mandar as pragas, ele faz um sinal, que é o sinal da serpente. O coração do homem continua endurecido. E depois Deus, antes de mandar a primeira das 10, que vai culminar lá com a morte do primogênito, aquela primeira praga, Deus ele avisa. Na maioria das vezes, Deus, ele avisou. Assim, poucas foram as pragas que Deus não avisou, mas Deus, ele avisa. Assim como ele faz na nossa vida, sendo nós crentes em Cristo Jesus. Nós temos o aviso da palavra, temos Deus falando no nosso coração pela palavra, e a não obediência é que traz tanta coisa ruim. Então imagine se quando o faraó ouviu sobre a primeira praga, quando ele, o Araão, né? O Araão com a boca lá, sendo a boca do Moisés, né? Então chega lá e fala, olha, a água dos rios vão se tornar em sangue, e os peixes vão morrer, vai ser uma carniça medonha, vai ser muito dificultoso para vocês. Sabendo já daquele sinal da serpente, então, irmãos, a gente pensa assim, o bom senso manda ouvir, mas não é assim que funciona, não é assim que funciona conosco. Nós temos dificuldade, sabendo dos avisos de Deus da palavra. Então aí temos o faraó, que ele, meus irmãos, nada mais é do que uma pessoa que não ouviu a palavra de Deus e precisou ser duramente punido. Então vamos aqui no capítulo 7, né? Lá no final do capítulo 6, aliás, né? Deus, ele começa a tirar os temores de Moisés, porque a gente viu a semana passada, Moisés ficou muito triste. Por que Moisés estava triste? Decepcionado, essa é a palavra. Ele estava decepcionado porque depois de 40 anos, Deus é que mandou ele lá para tirar o povo do Egito, e ele foi, em obediência a Deus. E da primeira vez, como ele não consultou Deus, então ele podia pensar, bom, né, eu não consultei Deus e fiquei frustrado aí por 40 anos. Depois de 40 anos, então ele volta e o povo fica chateado com ele, fica aborrecido, porque o faraó aumenta a carga, aumenta muito a tristeza, a angústia deles. E aí, meus irmãos, o Moisés fica chateado. Por que o senhor fez isso comigo, Deus? O senhor me chamou aqui, o senhor não acudiu esse povo, o senhor piorou a vida desse povo. Desde que eu cheguei, as coisas só pioram, só pioram, só pioram para eles. Então, como é que funciona isso, Deus? Então, ele estava chateado com Deus. Com toda aquela tristeza, Deus falou com ele. Deus, meus irmãos, ele deu muitas desculpas para Deus, e Deus tirou todas as desculpas dele. E a última coisa que Deus fez foi justamente quando ele reclamou que ele não sabia falar. Ah, você não sabe falar? Não tem problema não. Eu vou colocar o seu irmão para falar no seu lugar. Então ele começa a tirar os temores. No capítulo 6, no versículo 29, falou o Senhor a Moisés, dizendo, eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. E quando você escuta uma palavra dessa, Deus falando, olha, fala para Faraó tudo que eu te digo. Você acha que é fácil isso? Não é fácil a gente falar as coisas para as pessoas. A pior coisa que existe é você ter que ir lá e corrigir uma pessoa. É isso que traz mais tristeza na nossa vida, ter que ir lá, corrigir, falar para a pessoa uma coisa que ela não quer, não gosta, não, vai ficar triste de ouvir. Agora imagine falar isso para o faraó, falar para o faraó coisa que ele já disse que não ia fazer.
Não, não vou fazer isso, eu não vou tirar o povo do Egito, eu não vou libertar. Então Deus está falando, olha, você vai lá, né, no capítulo 6, no versículo 29, né, fala tudo o que eu te digo, você vai falar, vai ser, o que eu falar você vai falar. E aí, meus irmãos, não é uma coisa fácil, né? Não é simples de fazer isso não. Por isso que o Moisés, ele colocou uma barreira aqui no versículo 30. Então disse Moisés perante o Senhor, eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois eu vou falar e o faraó vai me ouvir? Eu já falei que eu tenho uma língua presa, eu tenho um problema de dicção, eu não falo tão bem. Como é que o faraó vai me ouvir? E aí, meus irmãos, no versículo 1, Deus, ele retira essa barreira. Olha o que ele diz lá. Então diz o Senhor a Moisés, eis que eu tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Eu te tenho posto por Deus. É no sentido de que tudo que o Moisés falasse, Moisés não falou nada que Deus não tivesse dito, ia acontecer. Mas tinha coisa, por exemplo, que Deus não falou exatamente e o Moisés falou. Como aquela última frase, né? Que está lá o faraó impetulante, né? Não quero ver mais a cara de vocês, é verdade, você não vai ver mais a cara nossa não, né? Então, meus irmãos, o que Moisés falasse ali ia acontecer. Agora, Deus antecipou a resistência, daqui no versículo 2, né? Tu vai falar tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra, porém eu endurecerei o coração de Faraó. Então Deus está antecipando a resistência. O homem sempre foi resistente. Isso aqui não é um privilégio do Faraó, né? Eu que resisti a Deus, não. Olha o Caim. O Caim é o terceiro ser humano deste mundo. Se o Adão e Eva, meus irmãos, pecaram, e se você não tem uma resistência positiva deles, de Deus falar, e eles resistir verbalmente a Deus, você tem o Caim, que é o terceiro ser humano. E aí o faraó, meus irmãos, ele vai resistir, então Deus já está antecipando, olha, você vai lá, você vai falar, né? Ele não vai ouvir. Então, quando o Arão falasse, aprende isso, o faraó, ele não vai te ouvir. Agora, por que Deus está antecipando isso aí, né? Mas, meus irmãos, para não desanimar, a gente tem que entender isso, né? Que Deus está antecipando, porque Ele sabe que a gente desanima quando as coisas não acontecem. Para que a gente não desanime, então Jesus, por exemplo, diz assim, no mundo tereis aflições. Está vendo? A gente quer que as coisas saiam tudo do nosso jeitinho. Do jeito que eu queria, que eu sonhei. Aí vem Deus, tipo um desmancha prazer, e fala, no mundo tereis aflições. Você vai falar, vai lá, te coloquei por Deus sobre Faraó, teu irmão vai ser a tua boca lá, correto? E quando ele falar, o Faraó não vai obedecer, ele vai resistir. Pronto, né? Continuando aqui, meus irmãos, depois de Deus explicar que o faraó ia resistir, e resistiu mesmo, né? Nós temos uma palavra aqui no capítulo 7, olha lá, no versículo 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Eu acho que é muito pontual essa lembrança de Deus. Tanto lugar para Deus colocar a idade de Moisés e a idade de Arão, Ele coloca a idade do Moisés e a idade do Arão justamente no começo de toda aquela discussão, aquelas entrevistas, aquela resistência positiva do faraó. Deus colocou a data do nascimento dos dois aqui, sabe? Antes de realmente ter aqueles grandes embates, tipo Moisés e Arão contra o faraó. Deus olha e fala assim para nós, olha, o Moisés já tinha 80 anos, o Arão já tinha 83 anos.
É como se Deus estivesse dizendo para a gente, olha, a tarefa que eles tinham que cumprir era muito complexa. Não é fácil lutar com o faraó, que deveria ser um homem muito mais jovem, muito mais novo do que ele, muito mais importante, com o exército nas mãos, talvez o homem mais poderoso do mundo naquele tempo, né? Só de ter que lutar contra Faraó já é uma grande coisa, quando você tem 20, 30, 40 anos. Agora você querer lutar com um homem tão importante, tão poderoso desse, com 80 anos, e o outro com 83 anos, Deus te manda com 80, quem que é o teu ajudante? Esse que tem 83, aí meus irmãos, não é fácil. Depois, né, ter que atravessar o Mar Vermelho, ainda o grande deserto, com 80 anos, com 83 anos, isso é coisa da molecada, isso é coisa do povo mais jovem. É o que Deus está falando aqui para nós, ao colocar a data ali, está vendo? Eles atravessaram tanto o Mar Vermelho, quanto o grande deserto, com 80 e 83 anos. Liderar milhões de almas, vivendo em cabanas, por 40 anos. E aí a gente tem que lembrar que esses 80 virou o quê? 120. E o outro da mesma forma. Por isso, meus irmãos, Deus está lembrando que não existe idade para servir a Deus e não existe idade para ser usado por Deus. Deus usa uma criança e o Simeão. A criança é Jesus, um bebê. O Simeão é uma pessoa muito idosa, que está só pegando aquele bebê e dizendo assim, Senhor, já posso descansar, né? Já posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, meus irmãos, quando Deus vai usar uma pessoa, Ele não quer saber quantos anos tem aquela pessoa. Deus, Ele está ali, vai usar, então Ele quer saber que aquela pessoa vai obedecê-lo, vai cumprir aquilo que Ele está dizendo que deve ser feito. José tinha 30 anos, salvou o mundo inteiro da fome. Quer dizer, uma idade um pouco jovem para salvar o mundo inteiro da fome, né? Jesus, com 12, impressionou até mesmo os grandes doutores lá de Israel. Se você acha que você conhece a Bíblia, nas suas histórias, no seu contexto, imagine aquele povo que Jesus, com 12 anos, discutiu com eles, dentro da sinagoga, lá em Jerusalém. A nata de tudo aquilo que a gente entende de teologia estava lá, de teólogo estava lá, e Jesus deixou eles com a boca aberta. O Caleb com 85 anos estava lutando com os gigantes, né? Então não tinha medo, foi lá, lutou e ganhou. Tem mais essa ainda, né? Ele venceu os gigantes. Então, meus irmãos, Deus faz uma prévia aqui, versículo 9, quando o faraó vos falar dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma tua vara, lança diante de Faraó e se tornará em serpente. Deus, ele avisa que o Faraó vai pedir um sinal. E Deus dá um sinal. É engraçado que Deus não dá um sinal novo. Deus dá um sinal que já tinha sido feito lá diante dos israelitas. E eu acredito que o Faraó iria pedir um sinal, porque quando chegou a notícia que os judeus estavam contentes com esse negócio de sair de lá, talvez ele perguntou, quem é que está aí? É um tal de Moisés, o tal do Arão que está fomentando as pessoas, e eles estão até fazendo milagres. Sabe o Herodes olhando para Jesus dizendo assim, faz um milagre aí para mim ver. Jesus não abriu a boca. Tem coisa que a pessoa fala para você que é melhor você não abrir a boca. Então, uma coisa tão boba como o Herodes pediu, e até o povo de Israel, os israelitas, faz um sinal e nós vamos crer em ti. E Jesus disse, para essa geração adúltera e pecadora não tem sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Vai ler a Bíblia, né? Jesus estava dizendo, vai lá, lê a palavra de Deus. Olha, tem uma coisa que Deus, assim, ele não gosta que as pessoas fiquem pedindo sinal. Ele pode fazer, porque ele é soberano, né? Então, ele mesmo é que deve saber quando ou não colocar limite naquilo que ele vai realizar. Agora, veja só, meus irmãos, não é o prazer de Deus.
Ah, se eu colocar o dedo ali, eu vou crer. Se eu pegar, colocar o dedo lá naquele buraco da lança, ver as mãos, os furos nas mãos, aí eu vou crer. Jesus disse: Tomé, porque você viu, você creu, né? Mas feliz aquele que não vê e crê. Então, irmãos, o justo, ele não anda por vista, ele anda por fé. Então você não fique pedindo sinal para Deus, pedindo sinal. Deus não gosta dessa história. E você vai saber o que Deus está falando para você. Você vai saber. Como, pastor? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, sentindo aquela chama que vem do Espírito Santo mesmo, sabe, tocando o seu coração, falando para você: faça, né? Não discuta, faça, vá lá, vai, faça, né? É assim que Deus faz. Veja, irmãos, a serpente agora vai, a serpente de Deus vai devorar as demais serpentes. No versículo 10, então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Ele faz um sinal, aquele sinal que já tinha feito. E o mais engraçado dessa história é que os encantadores conseguem fazer o mesmo. É impressionante que eles conseguiram fazer uma vara se tornar uma serpente. O que foi aquilo lá, ô pastor? Sei lá, né? A Bíblia está dizendo que eles conseguiram fazer, porque o inimigo consegue fazer coisa que a gente duvida também, sabe? A gente tem que entender isso, que o diabo, ele vai fazer uma imagem, meus irmãos, falar, então ele tem poder também. Agora, não é justo e nem certo, dentro de nós que somos cristãos, achar que toda a coisa que eles fazem aí, que um milagre que é feito numa outra igreja, tudo aquilo ali é uma operação do inimigo. Não é assim não, né? Então a gente tem que entender que ele tem sim esse poder, o inimigo ele usa muito esse adminício, né? E está aqui, conseguiu imitar esse sinal. Agora, a gente até pergunta, né? Por que Deus não deu um sinal um pouquinho mais forte? Uma serpentezinha lá, tal, né? A questão era a mensagem que esse sinal trazia. Esse sinal, meus irmãos, era para o faraó. Os egípcios e as serpentes, eles tinham uma ligação muito íntima. Então você vê aquelas figuras de um faraó, o faraó está usando aquele, sei lá como é que chama aquilo ali, né? Parece uma mitra de padre, mas não é. Você olha assim e vê aquela serpentezinha saindo para cá, os desenhos aqui são de serpente também, é muita coisa ligada com serpente, então, porque realmente era o Deus deles, e na verdade o Deus deles parece que é uma serpente, mas não é bem assim. Significa, meus irmãos, que o faraó é tanto o rei quanto Deus. É isso que quer dizer, que ele é um Deus, e faraó se achava um Deus. E aí então joga a vara, se torna numa serpente, né, mostrando a autoridade de Deus. E o faraó, para não ficar atrás, então ele joga lá, pelos seus encantadores, varas que também se tornam em serpentes, ou seja, nós temos mais autoridade, nós temos poder, né? E isso, meus irmãos, se tivesse espectadores ali, que alegria, né? Que o faraó tem esse poder também. Ah, vocês estão em nome de Deus, né? Na autoridade de Deus, o que vocês têm para mostrar? Está aqui uma serpente. Ah, isso aqui eu faço também, né? É desconcertante. Mesmo porque, meus irmãos, você pensa que você está ganhando, de repente acontece aí do camarada jogar um monte de varinha e ter um monte de serpente, você fica sem palavra. Você que está representando a Deus, é um 7-1 aí contra você, não é verdade? Acontece que aqui no versículo 12, vamos lá, capítulo 7, versículo 12, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou
as varas deles, né? Então a vara de Araão tragou a vara deles, significando o quê? Significando que o poder de Deus, ele é maior. Mas não é só isso. A vara de Araão vai voltar na mão dele. Ele vai pegar pela cauda, como já tinha dito lá, né, lá atrás, que é assim que seria feito, e a serpente então sumiria e voltaria a vara. Acontece, meus irmãos, que a vara que os magos lançaram não voltaria para a mão deles, sumiria, desapareceria. É um poder que desapareceria de repente. Ou seja, não aconteceu isso lá no Mar Vermelho? Quando o faraó ele sai, ele marcha, ele vai junto com o seu exército, e ali, meus irmãos, são muitos, não é? E de repente vem a água e toma, e todo mundo some naquela água, todo mundo morre afogado. É um poder que se esvai. Então, é isso. É uma prévia do que vai acontecer lá na frente. O poder de Faraó sendo quebrado, de uma forma que ele sumiria, engolido completamente. Nós já vimos, meus irmãos, que a serpente ela se torna novamente a vara, até explica-se isso no capítulo 7 aqui, né? Ó, quando você for lá para bater no rio, pega aquela vara que se tornou em serpente. Ou seja, a serpente se tornou em vara de novo. Agora, existe uma mensagem no desfazer do milagre, coisa que os encantadores não conseguiram porque não deu tempo, né? Então, o Araão e o Moisés, eles não eram deuses, e também não é Deus. Eram apenas instrumentos de Deus. Tem que não esquecer isso, né? O milagre, meus irmãos, na mão do homem, deixa o homem muito orgulhoso, deixa o homem soberbo. Imagine você com uma vara na mão, joga no chão e aquilo ali vira uma serpente, e ainda assim, como se fosse pouco, saísse comendo todas as outras serpentes e tal, né? Que coisa poderosa é essa aqui, que grande poder, e está na mão dele, está na mão do homem, né? Imagine você desfilando com uma serpentezinha dessa aí, né? Poderosa desse jeito. Bom, é o que muitos pastores alegam, que tem esse poder, que tem toda essa, né, essa força. Para ver como sobe na cabeça das pessoas o operar maravilhas, o operar milagres, a pessoa tem que aprender a se controlar, né? Com as coisas que Deus dá para ele, um dom, um talento. Deus, meus irmãos, às vezes nos humilha mesmo, para a pessoa poder entender, olha, quem é que manda aqui é Deus, toda a glória tem que ser dada a Deus. Então, quando ele toca lá na cauda da serpente, vira uma varinha de novo que, se Deus quiser, vai virar uma coisa, se não, é apenas um pedaço de pau, não serve para nada. É o burrinho de Belém. Belém não, é o burrinho que entra em Jerusalém. Se tem Jesus em cima, é o burrinho mais famoso do mundo. No outro dia, se ele entrar lá, ninguém vai jogar palma para ele, ninguém vai gritar hosana, você está entendendo? Não estava gritando para ele, mas estava passando, ele estava participando do negócio. No outro dia, acabou as palmas, é o burrinho que entra em Jerusalém. Ou seja, só tem, meus irmãos, significado, só tem valor se Jesus estiver ali. Por isso, vamos continuar, né? Vamos continuar o nosso estudo. O aviso da primeira praga, essa é a questão agora, né? Capítulo 7 e versículo 15. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na beira do rio, tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens me ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, eu ferirei as águas que estão no rio e se tornarão em sangue. Então, Deus ele vai dizer, primeiro, por que ele está fazendo aquela praga,
Ele fala isso no versículo 13, por causa do coração duro do faraó, né? Para que faraó soubesse que Deus é o único Deus, tá? O único Deus, o Deus verdadeiro. Bom, isso nós sabemos. Agora, por que avisar antes? A gente pode pensar nisso aqui também, no que está escrito aqui. Para eles não achar, ó, o que está acontecendo aqui é um fenômeno da natureza. O homem gosta de falar assim, é um fenômeno da natureza. Eu era menino ainda, tinha uns 13 anos, 14, quando eu entrei trabalhar no despachante, era muito criança ainda. E pouco tempo que eu entrei, o meu patrão colocou um camarada lá que era espírita, sabe? Que mexia com os incensos, era uma carniça lá para dentro. Eu lia a Bíblia, né? Eu tinha um costume de ler a Bíblia de manhã, às vezes ficava sem fazer nada lá, pegava a Bíblia, estava lendo, e ele entendeu que eu estava lendo no livro de Êxodo, ficou lá xeretando, né? E disse: o que você me fala das pragas? Menino, né? Falei: o Moisés, né, não sabia explicar direito. Ele falou assim: eu vou explicar para você o que aconteceu. O Moisés era um camarada, ele era um químico, era um sujeito tal, né, que ele tinha uns pozinhos lá, que ele jogava na água, que ele jogava, né, no ar, que virava as coisas e tal. Ele tinha uma incubadora de rã, ele tinha uma incubadora, ele falava isso para mim, né, criança ainda, né. Aí naquele tempo, quem estava lá era o Paulo Barbosa ainda, né. Eu fui falar com o Paulo Barbosa, menino, né. Cheguei e falei: olha, o homem lá disse que o Moisés, né. Aí ele falou: não fica escutando essa gente não perde tempo com isso aí não, né. Isso é coisa do inimigo e tal, continue lendo a sua Bíblia, acredite no poder de Deus, coisas assim, né, que um pastor vai falar para uma criança. Mas veja, irmãos, eles achavam que podia ser um fenômeno, pode ser, né? Não é assim que eles alegam, que tudo é um fenômeno da natureza. Até hoje bate um vento lá e abre o mar. Que mentira, até hoje. Você acha que se abatesse um vento lá hoje, alguém não estava filmando, né? Para mostrar, tá vendo, Moisés estava mentindo, né? Claro que alguém ia fazer isso aí, mas não, isso é o poder de Deus. Então Deus estava avisando antes, né? Para eles não pensar que fosse um fenômeno da natureza, mas também, irmãos, pelo que está escrito em Amós, capítulo 3 e versículo 7. O que nós temos lá? Que Deus, Ele não vai fazer nada, coisa alguma, sem antes avisar os seus profetas. Então, não tem novidade, Deus sempre avisa antes, Ele vai avisar. Nós não somos um povo desavisado, nós somos um povo avisado. O problema é que somos um povo avisado e teimoso. Mas Deus, Ele avisa, Ele tem o prazer de avisar. Ele tem o prazer de olhar e dizer assim: tem um inferno lá na frente, você tem que se arrepender para não morrer e ir para o inferno. É o prazer de Deus fazer isso. Olha, vai cair um dilúvio. Deus tem o prazer de ficar 120 anos avisando que vai ter o dilúvio. Por quê? Porque Ele avisa antes os seus profetas. Então Deus não quer que ninguém fique bebendo sangue não, irmãos. Isso não é o prazer de Deus. Pelo contrário, Deus, Ele avisa. Ele avisou, falou: olha, vai ter mau cheiro, os peixes vão morrer lá dentro da água, vai ser uma coisa muito desagradável, então, né? Solta o meu povo, é o que Deus está falando. Era só, meus irmãos, o faraó dizer: eu não quero beber água com sangue. De jeito nenhum, coisa nojenta, né? Solta logo esse povo e pronto, acabou. Quer ir? Vai, né? Não, meus irmãos, ele pagou para ver. Então, a primeira praga aqui, tá? A primeira praga é a água transformada em sangue. Então, Deus tornaria as águas em sangue. Vamos aqui no capítulo 7 e versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: fala para o Arão: toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, e sobre as correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. Não ia ficar, meus irmãos,
nenhuma água no Egito. Olha que interessante. A água que estava no rio, sangue. A água que estava em casa, na caixa d'água, que fosse hoje, sangue. A água do seu filtro, sangue. A água dos tanques lá fora, para os animais, sangue. Estranho, né? Então é para tudo, não tem lugar aqui que não vai ter água com sangue. Ah, eu quero beber água sem sangue, vai ter que cavar. Vai ter que cavar. E escavaram. Ficaram, meus irmãos, 7 dias cavando para poder beber água, porque um dia você consegue ficar sem beber, 2 dias, olha lá, mas você não aguenta, então você tem que procurar a água. E eles foram procurar a água. Então, irmãos, por que ferir justamente os rios? Porque os rios tinham a ver com o orgulho, com a soberba dos egípcios. E atingiu o Egito, meus irmãos, no seu orgulho, mas também eu vejo como um juízo de Deus. Eles tinham manchado o rio com o sangue dos filhos de Deus. Quantas crianças foram jogadas naquele rio? Você lembra que quando Caim matou Abel, Deus disse uma coisa para o Caim? O que ele disse? O sangue do teu irmão clama desde a terra. Só que ali, meus irmãos, foi diferente. O sangue dessas crianças estão clamando desde as águas. Então é como se Deus devolvesse o sangue daquelas crianças para eles beber. Não é assim que se apresenta a prostituta lá no Apocalipse? Que ela fez o quê? Ela está lá, né, o sangue, misturando o sangue, dando de beber, a taça para as pessoas. Então, o Egito não fez nada, irmão. Aquelas pessoas do Egito não fez nada para realmente dizer assim, não faça isso não, faraó, esse povo não merece ter as crianças jogadas no rio. Não faça isso não, é muita maldade. Ninguém foi contra. E por isso agora eles estão bebendo um pouco de sangue. É o juízo de Deus. Tinham sede de sangue? Então agora o que não falta é sangue para eles beber. Vocês gostam de sangue? Então, calma lá, tem bastante agora, pode beber, né? É a questão da causa e do efeito, né? O que o homem semeia, isso também ceifará, né? A gente tem que ter em mente o juízo de Deus. Verdadeiramente há um Deus que julga na terra. Não existe maldade que se faça contra o povo de Deus que não vá ser julgada. Elimina a frase, será que Deus não está vendo? Deus está vendo sim, é claro que Deus está vendo. É o tempo dele que você não está entendendo, o tempo que ele vai resolver isso que você não está entendendo, né? Deus sempre vê e na hora certa, meus irmãos, ele vai julgar. Nós não somos juízes. Deixa isso com Deus. Deixa que Deus resolve. Então aí você tem a resistência mais uma vez de Faraó. Por quê? Porque ele faz aqui uma coisa que eu acho muito esquisito também. Capítulo 7, versículo 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu aquilo que o Senhor tinha dito. Eu não vou multiplicar uma desgraça dessa. É muita tolice, né? Já tem sangue que não acaba mais. Os encantadores do Egito também transformaram água em sangue. Calma lá. Isso não é bênção, isso é praga. Você não pode multiplicar praga, né? Não é uma coisa boa para fazer. Deus fez um monte de rã, pois eu vou fazer rã também. Não faça isso não, isso é praga. Tá? É muita tolice de Faraó querer, meus irmãos, copiar, imitar, sabe, uma praga. Isso não é uma coisa boa. Jamais. Mas Satanás faz isso para confundir a mente das pessoas, como acontece aqui, né, com o Faraó, imitando alguns sinais, água transformada em sangue e a rã. É só a partir do 3º sinal que eles não conseguem imitar. Mas eles vão tentando, né? E o homem é falta de juízo mesmo,
onde já se viu imitar uma praga. Agora eu volto no nosso tema, só para lembrar os irmãos o seguinte: essa primeira praga, ela poderia ter sido evitada. Todas as pragas poderiam ter sido evitadas, caso houvesse um coração quebrantado, um arrependimento. Chegar e dizer assim: olha, nós não queremos isso não. Não com essa confusão, com essa briga, para quê? Por isso, irmãos, até serve para a gente também. Eu acho assim, nesse momento, a gente tem que orar muito, né, para tudo. Quando as coisas estão acaloradas lá em cima, o povo aqui embaixo tem que aprender a descansar em Deus. Não é hora de sair em rua, não é hora de parar nada. É hora de orar, se não está contente. Então, está triste com alguma coisa, você deve fazer o quê? Você deve orar, né? Deve conversar com Deus. Tomara que fecha, calma. Amanhã o gás está R$200, entende? Então, imitar uma praga não vai adiantar nada para a gente, né? Mas orar adianta muito. Como a oração tem poder de mexer tudo, mudar tudo que vocês podem imaginar, mudar completamente. Aquelas orações da Esther, mudou tudo, né? Então, nós devemos aprender com aqueles que já foram vitoriosos. Temos 4 anos de oração aí.